80% das mães de autistas lutam sozinhas. Um combo de estresse e sobrecarga que pode ter um desfecho ruim. E não é exagero, não podemos romantizar esse papel. As demandas são constantes e muitas vezes as mães se veem em uma posição de ter que gerenciar diversas terapias e consultas médicas. E mais do que isso, enfrentam desafios emocionais. O estigma social e a falta de compreensão sobre o autismo levam a sentimentos de isolamento e frustração que geram ansiedade sobre o futuro e as preocupações com o desenvolvimento do filho. Não podemos deixar de falar sobre o impacto na vida familiar e profissional. Muitas vezes, a única escolha possível é reduzir ou abandonar o trabalho para focar no tratamento da criança. E a falta de rede de apoio é uma realidade. Por isso, é essencial que o sistema de saúde responsável pelas terapias atenda não somente as crianças, mas também que observem atentamente as situações dessas mães que todos os dias enfrentam grandes desafios para se manterem minimamente saudáveis e cuidando continuamente desses filhos que tanto precisam da sua ajuda.